Mais uma vez, irmãos, reunidos na casa do Senhor para transmitirmos a reunião de oração e reflexão da palavra de Deus. Essa noite estará compartilhando a palavra do Senhor conosco o pastor Edelson. Que Deus o abençoe, pedimos desde já. Antes, porém, irmãos, gostaríamos de saudar os irmãos, como já falamos, aqueles que estão no templo, aqueles que estão em casa, e que esses momentos sejam de aproveitamento para nossas almas, para que a gente aprenda um pouquinho mais a palavra de Deus. E também a gente louve o nome do Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito em nossas vidas. Gostaríamos também de avisar que você pode contribuir com a tua igreja através de 3 atitudes dos membros da igreja. Através de trazer os membros e colocar no gasofilácio, que está aqui sempre na igreja, também dos depósitos através da conta que aparece no seu vídeo e também através do número do Pix, né? Você pode fazer a transferência pelo Pix. Nós queremos te agradecer muito aqueles irmãos que têm contribuído com a casa do Senhor e não nos tem faltado nada. Nós queremos também pedir que vocês assistam as nossas reuniões, agora como nós estamos fazendo aqui, quinta-feira às 18 horas e domingo também, às 18 horas, em culto presencial e online no domingo. Nós também estamos aqui preparando a cesta básica para entregar, vamos ver se entregamos ainda essa semana, os irmãos que tiverem algum alimento para nos enviar, que nos avise e aí nós iremos buscar. Feito isso, irmãos, gostaríamos então de abrir a palavra de Deus nos Salmos de número 3, como nós já fizemos aquela proposta aos irmãos, e nós vamos administrando aqui, né, os salmos que a gente vai lendo, mas a ideia é a gente ler os salmos, assim como nós fizemos com as parábolas de Jesus. Então nós queremos continuar nesse propósito de ler os salmos. Hoje os salmos de número 3, confiança em Deus na adversidade, salmo de Davi, quando fugia de Absalão, seu filho. Senhor, como tens crescido o número dos meus adversários? São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Porém, tu, Senhor, és meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-me, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos, e aos ímpios quebras os dentes. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Mais um Salmos de Davi. Então, os Salmos aqui é claro, quando ele fugia do seu filho Absalão, e ele então clama a Deus, ele mostra o tamanho de Deus, e também o tamanho dos seus inimigos. Nós também, irmãos, então, temos muitos inimigos, talvez não porque nós fazemos inimigos, mas eles se fazem os nossos inimigos. Então nós precisamos desse Deus, e gostaria de ver o 3:5, que ele trata bem o quanto ele confia em Deus, porque ele diz assim, apesar dos muitos inimigos, né? O versículo 5 trata a confiança em Deus. Ele diz assim, deito e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Porque quando nós estamos fugindo, estamos com os inimigos à porta, né? Chega as provações, chega os pensamentos e a gente não dorme, né? Muitas das vezes pelos problemas que temos, mas nós, como filhos de Deus, sabendo o Deus poderoso que temos, o grande Deus, eu sou, o salmista vai nos ensinar que apesar das adversidades, que os Salmos trata de adversidade, ele vai também, então, nos chamar a atenção, porque Deus é poderoso em meio à adversidade, a milhares de inimigos, como ele vai tratar aqui, nós podemos dormir em paz. Versículo 7 vai falar isso, né? Então, nós temos esse Deus poderoso e podemos nele confiar. Que a igreja possa estar confiando, não sei qual é a sua dificuldade, seu problema, a sua adversidade, a adversidade que você está passando, mas confie em Deus. Vamos então, irmãos, orar
pedindo a Deus orientação naquilo que vamos fazer e confessando também os nossos pecados nesse momento a Ele. Aqui estamos nós, Deus Todo-Poderoso, aquele Deus que é capaz de acalmar as adversidades das nossas vidas, acalmar, ó Deus, o nosso coração meio a milhares de inimigos. Assim, ó Deus, como o salmista Davi está fazendo aqui neste momento. O versículo de número 5, Pai, mostra toda a confiança desse salmista Davi no Senhor, porque ele, apesar das adversidades, apesar dos inimigos, ele pode deitar e dormir tranquilo, porque o Senhor está com ele. Obrigado, Senhor, fica conosco, e é nesta mesma posição de um Deus poderoso que nós viemos aqui e confessamos os nossos pecados ao Senhor. Pecados por omissão, pecado por ação, pecado, a Deus, por pensamentos. Nós queremos, a Deus, pedir que o Senhor nos ajude, esteja, Deus, nos acompanhando, Senhor, tendo a sua misericórdia, a sua graça sobre nós. Deus, quando nós confessamos os nossos pecados, o Senhor é aquele que perdoa, Senhor, e nos convida para caminhar contigo em obediência. Obrigado, Deus, por esse momento. Continue a nos abençoar, a nos ajudar, a nos perdoar. Nós oramos pedindo em nome de Jesus. Amém. Para louvor e glória do nosso Deus, irmãos, vamos cantar o hino de número 227, A Velha História. Pois quero penetrar a altura do mistério que Deus me pode amar. Conta-me a velha história que fala ao coração de Cristo e sua glória, de Cristo e seu perdão. Fala-me com ternura do amado Redentor, a mim que tanto sofro por ser pecador. Oh, que consolo traz-me em tempos de aflição, ouvir a velha história que alegra o coração. Conta-me a velha história que fala ao coração de Cristo e sua glória, de Cristo e seu perdão. Se o brilho deste mundo toldar dos céus a luz, oh, narra com ternura a história de Jesus. E quando enfim a aurora do mundo além raiar, recorda a velha história que Deus me quis salvar. Conta-me a velha história que fala ao coração de Cristo e sua glória, de Cristo
Prosseguindo, irmãos, o nosso culto de reflexão e oração na palavra de Deus, nós, nesse momento, como anunciamos no começo, temos a grande satisfação de estar ouvindo a palavra de Deus por intermédio do seu servo, o pastor Edelson. Graça e paz, irmãos, da parte de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Muita alegria que podemos fazer essa transmissão nesse momento onde a igreja que se encontra em casa pode participar de mais uma instrução a respeito da oração e da vida de oração. O texto proposto nesse momento se encontra em Mateus capítulo 6, versículo de 9 a 13, que diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Queremos destacar aqui o versículo 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Hoje nós teremos o privilégio de refletir, de meditar, de estudar e sermos instruídos a respeito da santidade do nosso Deus, relacionada à oração do Pai Nosso e na oração do Pai Nosso, da vida de oração do crente. O Senhor Jesus, ele ensinando a seus discípulos na caminhada cristã, aqui agora no Sermão do Monte, ele ensina a seus discípulos a orarem. E ele usa essa oração como uma oração modelo para a vida do cristão, para a vida de forma total, mas que na oração que o crente faz, ela tem a sua primeira compreensão a respeito do ser de Deus, que ele é santo, compreensão correta. Nós encontramos no versículo 9, o Senhor Jesus dizendo como os discípulos deveriam orar, e que eles não são órfãos, mas que eles têm um pai, e que esse pai aqui é um pai vivo, eterno, imutável, que ele está assentado no seu trono, que ele está nos céus, e que ele também habita na vida do seu povo pelo seu Espírito. Essa compreensão que Jesus está ensinando aos seus discípulos. Esse prefácio aqui, Pai Nosso que estás nos céus, dá introdução às 6 petições, das quais nós estamos destacando uma nesse momento, que é: santificado seja o teu nome, ou seja, orando a Deus, sabendo de que o nosso Deus, ele é santo. Ele é santo, ele é reto, ele é íntegro, e a santidade de Deus, ela pode ser traduzida como as suas perfeições relacionadas ao seu ser. Então, é a perfeição de Deus que faz com que Deus seja tido como santo. É uma doutrina que Jesus está trazendo para os discípulos, dizendo para eles que quando eles estão orando ao seu Deus, os outros deuses não são santos. Os outros deuses são criados. Os outros deuses não são separados do mundo nem do pecado.
Porém, Deus, ele é completamente santo. E a sua santidade está relacionada ao fato de que quando o crente está orando, ele engrandece a Deus, que Deus seja engrandecido pela sua santidade. O nome de Deus é santo. Deus criou o mundo para que o mundo pudesse adorá-lo na beleza da sua santidade, fazendo a sua vontade, para que o mundo honrasse o nome do Senhor. O nome do indivíduo significa aquilo que ele é, e o nome de Deus significa aquilo que ele é, e a santidade de Deus é a sua perfeição. O nome de Deus é tudo o que ele é, e a santidade de Deus é toda a sua forma de perfeição. Orando assim, as pessoas, os crentes, a igreja, irão sim ter mais propriedade quando estiverem se relacionando com Deus, sabendo que Ele está se relacionando numa relação com Deus que, além de ser Pai, Ele tem em suas qualidades essa santidade, essa relação de perfeição. Então, o crente está se relacionando com Deus Santo e as perfeições de suas qualidades apontam a excelência da sua moral, da sua vida moral, que ele é reto. Então, se relacionando com Deus sem pecado, com um Deus que é luz, contrário às trevas. Que o Senhor Jesus é a revelação desse Deus Todo-Poderoso. Jesus ali com os seus discípulos, depois de passar alguns anos, os discípulos percebendo em Jesus a sua vida de retidão, a sua vida de santidade, procurando em Jesus algum tipo de imperfeição e não encontrando, porque a santidade de Jesus estava relacionada às suas perfeições, à sua forma de comportamento. E agora eles, impressionados com a excelência moral de Jesus, Jesus está dizendo: olha, vocês vão orar a um Deus puro, santo. E Jesus é a expressão exata do ser de Deus, puro e santo. Então o Filho está ensinando aos seus discípulos a terem relação de diálogo, de oração, de intimidade com o Pai. Lá na frente, ele vai se apresentar como aquele que é a ligação. Ele vai dizer em Romanos, ou seja, em João capítulo 14, versículo 6, que ele é o caminho, que ele é a verdade, que ele é a vida, ou seja, ele é o caminho que vai até o Pai, ele é a verdade no qual os discípulos precisam crer, e ele é a vida que os discípulos precisam viver. Então, ele na oração do Pai Nosso, ele está preparando os discípulos para fazer essa relação de santidade do Filho, santidade do Pai, para que Pedro, lá na frente, escrevendo, possa dizer assim: sede santo, porque eu sou santo. O Senhor dizendo a Pedro, e Pedro dizendo à igreja: sede santo, porque eu sou santo. Ou seja, Levítico, o livro de Levítico, no capítulo 19, versículo 2, instrui ao povo de Deus que Deus é santo, que o seu povo deve ser santo em tudo. E o texto diz: sereis santo, chamando o povo de Israel para ser separado das nações, do pecado, do mundo, dizendo ao povo: sereis santo, sim, sereis santo, porque santo é o vosso Deus que vos chamou. Então, Pedro, ele irá citar no capítulo 1, versículo 15 de sua carta aos irmãos da Ásia, à igreja da dispersão, que Deus é santo
em todo o seu procedimento, que os crentes, que a igreja deve ser santa em todo o seu procedimento. Assim como é santo aquele que vos chamou, Pedro, instruindo, no capítulo 1, versículo 15. Assim como é santo aquele que vos chamou, sede santo também vós em todo o vosso procedimento. Ou seja, na maneira de pensar e na maneira de agir. Um comportamento de retidão, um comportamento sem curva, um comportamento reto. Retidão vem da palavra reto. Retidão no trabalho, retidão no local onde existe o aprendizado para a vida, retidão na família, retidão na relação com o próximo, retidão na relação com o cônjuge, retidão na relação com os filhos, retidão com relação a tudo que estiver envolvido ou em volta daquele que é chamado para ser santo. Então, primeiro o Senhor se apresenta como santo, depois ele chama a atenção para a sua igreja olhar para a sua vida, ou seja, para a vida de Deus, é claro, como santo, e para a sua vida, para a vida da igreja, como uma igreja que é chamada para ser separada do mundo. E Jesus está dizendo, vocês irão orar assim, o Senhor é santo e eu também serei santo. Então, é uma oração que tem sido muito repetida, não está incorreto recitá-la, repeti-la, dizê-la, isso é uma forma de apregoar. Mas quando nós entramos no conteúdo, significa que só os santos podem se relacionar com Deus. E as pessoas dizem, Deus escuta a oração de todo mundo. Olha, Deus ouve todas as orações de todas as pessoas. É bem verdade que Deus tem um ouvido maior do que o universo. Não é um ouvido físico, é um ouvido capaz de ouvir o universo, mas não significa que Deus está concordando com o que ele ouve, nem que ele vai responder aquilo que ele escuta, nem vai responder da maneira como se pede, porque o próprio Tiago diz, pedis e pedis mal, porque pedis para os vossos deleites. Então, a oração que Deus ouve é aquela oração de um filho que tem a compreensão de quem é seu pai e que tem a plena certeza de que ele é santo, justo e reto. E que antes de qualquer coisa, ele analisa a sua vida e vê o seu chamado, sua vocação, e que Deus o chamou para uma vida de retidão. Então, orando para um Deus santo, no desejo de ter uma vida de retidão e de santificação. Essa petição, a oração do Senhor, significa que quando o crente entende que Deus é santo, ele começa a zelar pelo nome do Senhor. Ele não vai dizer o nome de Deus em vão, porque é justamente essa ligação que Jesus está fazendo. Quando Jesus está expondo o Sermão do Monte, em vários pontos, ele está expondo os 10 mandamentos. E nós entendemos que o terceiro mandamento, que se encontra em Êxodo, capítulo 20, versículo 7, fala para não tomar o nome de Deus em vão. Se alguém entende que Deus é santo, e que Deus chama para ser santo, e que o nome de Deus deve ser honrado, não vai tomar o nome de Deus em vão. Não vai se valer do direito de ser crente para ter o privilégio de confiança ou de qualquer tipo de atitude que possa beneficiá-lo. O nome de Deus não pode ser usado em vão. O nome de Deus é santo, o nome de Deus é reto. E Jesus é a expressão da glória das perfeições de Deus. Deus se revela nas obras das suas perfeições, ou na obra da sua criação, na natureza, o homem e os anjos. Na obra da natureza, a gente pode glorificar a Deus pela perfeição da natureza. Nós hoje temos o privilégio de
temos aqui em Campo Grande a cidade mais arborizada do Brasil, do país, talvez da América Latina e não saibamos. Então nós contemplamos a vivacidade dos ipês, como Deus sustenta os lírios do campo e como Deus protege na sequidão as árvores. E, por ironia, eu não sei, quase todas as árvores de Campo Grande não têm a raiz profunda, e mesmo assim elas conseguem puxar do solo a água num momento de tanta sequidão, às vezes de 40 graus de temperatura, e nós olhamos para essas árvores e podemos glorificar a Deus pela sua criação, o cuidado dele com a criação. E os pássaros das mais diversas espécies, não sei aonde eles vão buscar água, sempre estou conversando na minha casa com a nossa família, querendo às vezes cortar uma garrafa de água para colocar uma garrafa de água do lado da minha casa, porque são tantos pássaros. E a gente fica perguntando, onde é que eles bebem água? Que eu nunca vi um pássaro morrendo de sede aonde moro, assim no chão, se por alguma razão, e também poderia ser por sede, mas Deus cuida. E isso que Deus está querendo ensinar por Jesus aos seus discípulos, glorificar a Deus pela perfeição de Deus, pelas suas perfeições, pela perfeição da sua criação, pela perfeição do homem. Porém, o homem não consegue fazer isso. Jesus está ensinando uma coisa que os homens não conseguem fazer. Por quê? Porque o pecado entrou no mundo. E o homem perdeu a dimensão do cuidado. Está fazendo 20 dias que a prefeitura foi obrigada a cortar uma árvore, uma figueira, com mais de 100 anos, perto da minha casa. Tocaram fogo embaixo da figueira por várias vezes e ela não ia resistir muito, e lá ela foi cortada. O cuidado do homem com a natureza. O homem, no seu pecado, ele não consegue contemplar a natureza, ele não consegue se relacionar com Deus, ele não consegue ser santo. Nós vivemos um momento político tão complicado no nosso país, mas eu fico perguntando, já teve algum momento que não foi tão complicado? O homem sempre com sua ambição, sempre com o seu rancor, sempre com suas mentiras, sempre com os seus pecados. O curso mais elevado que deveria ser do nosso país, na área social da população, seria o curso de Direito. É justamente o curso que tem existido para favorecer irresponsáveis, corruptos, mentirosos, bandidos, quadrilhas inteiras, e gente sempre lutando pela melhora do país. Um país caído, de homens caídos, pecadores, que não conseguem cumprir seus votos, que não se preocupam com seus próximos, que não têm o mínimo de sensibilidade com a vida humana, que não consegue ver Deus como santo, que não consegue olhar para si como um pecador, que não se arrepende dos seus pecados. E por isso nós temos esperança em Deus, mas nos homens não. Uma sociedade corrompida, anunciando a retidão todos os dias nas telas da televisão, nas redes sociais, pelo Facebook, pelo Instagram, anunciando as perfeições de um governo, onde a retidão não é tida como algo sério, ao ponto de um dos repórteres dizer que até a corrupção do Brasil está desmoralizada. Ironia da parte dele, né? A corrupção do Brasil está desmoralizada. Não só o país, mas a própria corrupção perdeu a moral, até ela está desmoralizada.
uma brincadeira da parte dele. E quando nós olhamos para o texto, olhamos para o Senhor Jesus, olhamos para os discípulos, e Jesus está olhando para a sua sociedade que era tão corrompida quanto a nossa, ele está chamando 12 homens para ser diferente daqueles da sociedade de então, até dos religiosos de sua época, numa grande maioria. E ele está dizendo aqui aos seus discípulos que eles são filhos de um pai que é santo e que ele também é santo. Mas na frente ele vai orientar também a esse sentido de ser de santo, assim como o vosso Pai Celeste é santo. Os anjos foram criados santos, também caíram. Até o diabo foi criado santo. Porém, ele se envaideceu e queria sentar no trono de Deus. E o trono de Deus só cabe Deus. É tamanho de Deus. Tem um formato de Deus. E é imaginário. Não é físico. Não tinha como ele sentar no trono do Todo-Poderoso, maior do que o universo, maior do que a existência humana. O seu trono é maior de todas as coisas. O trono de Deus, ele só não é maior do que o próprio Deus. Mas o trono de Deus é maior do que qualquer realidade da existência humana. E o diabo, antes de ser diabo, era Lúcifer. Entrou nessa ilusão de se tornar dono daquilo que Deus criou. E Deus todo santo, a sua essência, sua natureza, extremamente perfeita, viu a imperfeição do diabo. Então o diabo hoje não é santo, é caído e não tem mais salvação para ele. O homem foi caído, mas Deus enviou Jesus, e Jesus resgatou o homem dos seus pecados para uma vida de retidão, e Jesus está ensinando a seus discípulos: vós orareis assim, no modelo de Jesus, seu irmão mais velho. Jesus dizendo: eu sou o irmão mais velho de vocês, eu sou o segundo Adão, então vocês vão orar assim, e não vão tomar o nome do Senhor em vão, vão amar a santidade de Deus, vão exaltar o nome de Deus, e vão fazer isso com o propósito de glorificar e exaltar o nome do Senhor. Eu queria finalizar falando que só foi possível para os discípulos de Jesus entenderem ou entender isso, porque o Senhor se revelou salvadoramente aos seus discípulos. Ao ponto de Paulo dizer aos Romanos, no capítulo 11, versículo 33 a 36, ó profundidade das riquezas e da sabedoria do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os teus juízos, inescrutáveis teus caminhos. Quem conheceu, pois, a mente do nosso Senhor, pois quem primeiro deu a ele, que dele não recebeu, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele a glória pelos séculos dos séculos. Esse apóstolo Paulo, que não era crente, um dia se converteu, passou a entender isso. Os discípulos de Jesus passaram a entender isso. Nós, seu povo, entendemos isso. E a santidade de Deus é o único caminho para a salvação. A nossa salvação depende da nossa santidade. A nossa salvação dependeu da obra da cruz, e na cruz do Calvário Cristo nos salvou perfeitamente. Então a salvação pela graça, mediante a fé. Não estou desdizendo quando falo que a santidade do nome de Deus para a santidade do nome do crente é o caminho para a salvação. Por quê? Porque a santificação é um indicador de que ali tem um novo nascido, que ali tem um restaurado, que ali tem um crente, que ali tem alguém que nasceu de novo. É a santificação que vai identificar a pessoa como crente. Então, sem santificação, ninguém verá ao Senhor. Deus, em primeiro lugar, revelou que Ele era santo, por isso que Ele exigiu que o seu povo fosse santo. O Senhor Jesus, sendo santo, e ainda é santo, pelos séculos e séculos, ensinou aos seus discípulos a serem santos. Então, assim, Deus realmente ouvirá as nossas orações. Deus realmente caminhará conosco na nossa vida de santificação para o novo céu e nova terra. Deus ouvirá as nossas orações,
todas elas das mais diversas. Teremos oportunidade de expor aqui sempre a respeito da diversidade ou das diversidades das orações que podemos fazer a Deus. Porém, na nossa oração, a introdução a ela é essa. Nós temos um Deus que é Pai e um Deus que é santo. Queremos ser santo como Ele é, e assim Ele ouvirá certamente nossas orações, responderá a todas. Que Deus nos dê sempre dessa graça de amarmos a sua santidade, vivermos para a sua glória e desejarmos sermos santos, como santo Ele também é. Vamos orar. Obrigado pela Tua palavra, que nos convoca a uma vida de retidão e santidade. E assim, Senhor, podemos nos relacionar contigo, discernindo a Tua vontade, e o Senhor derramando sobre nós, suprindo todas as nossas necessidades, porque o Senhor nos instrui que devemos buscar, em primeiro lugar, o Teu reino. E aí, o Senhor irá acrescentar as nossas necessidades, porque o Senhor bem as conhece antes que nós venhamos a pedir. Muito obrigado pela vida de retidão que o Senhor derramou nos nossos corações. Muito obrigado por Jesus. Amém. Vamos agradecer ao reverendo Edelso por mais essa reflexão, a palavra de Deus, que ela encontra um lugar no nosso coração. Partimos, irmãos, agora para as orações que temos, aquelas orações que nós não podemos esquecer, básicas, né? Orar pela evangelização do nosso bairro, da nossa cidade e aí até os confins da terra. Que as pessoas conheçam Jesus através da igreja, né? Que somos nós. Oramos também pelos idosos, oramos pela pátria, pelos enfermos, e também não só pedir, mas também queremos agradecer a Deus pela salvação, onde o Senhor nos encontrou, nos achou, e hoje Ele nos abre os olhos para vermos o Deus Todo-Poderoso que temos. Agradecemos pela proteção, pelo cuidado de Deus para com a Tua igreja, para com cada um de nós, por aquilo que nós temos sido nas Suas mãos e que Ele continue a trabalhar em nós. Oramos também, irmãos, a pedido de oração pelos enfermos também. Oramos pelos membros que retornam aos cultos e por aqueles ainda que ainda não podem, né, que não estão podendo. Então, que o Senhor nos abençoe, cuide do nosso Brasil, de um modo especial no momento que nós não terminamos ainda o vírus, né? Não foi, ainda temos infecções, ainda temos gente morrendo, né, no Brasil, então nós precisamos ainda ter esse cuidado. Vamos orar então, confiando em Deus, que Ele está ouvindo a nossa oração, né? E Ele pode dizer sim, não e espere, né? Então seus filhos entenderão muito bem isso aqui. Então oremos a esse Deus que está nos ouvindo. Senhor nosso Deus e Pai, aqui estamos mais uma vez a entregar a Deus esses pedidos nas Tuas mãos, porque precisamos, ó Pai, para que o nosso dia a dia eles possam, Senhor, ser resolvidos diante do Teu trono de graça. Aqui entregamos, ó Pai, as nossas orações pelos missionários, Senhor, queremos pedir por cada um deles, e cada um dos membros da igreja também, que são missionários. Olha, Pai, nós queremos entregar a mensagem que o Senhor um dia entregou a nós, através de um amigo, através de um irmão. Nós queremos, Pai, fazer isso também, porque é bom conhecer o Senhor, é bom ter as misericórdias do Senhor, é bom saber que o Senhor se importa conosco. Nós queremos também, Pai, orar pelos idosos, Senhor, por aqueles, ó Deus, que ainda não podem, Senhor, estar na Tua casa. O Senhor esteja cuidando, alimentando com a Tua palavra, Deus, aqueles irmãos, ó Deus, que já contribuíram muito com a igreja, com o Brasil. Nós pedimos por eles, Pai. Queremos também orar pela nossa pátria, Deus, esteja cuidando de cada um nas áreas, Senhor. Pedimos pela área financeira do nosso Brasil, a área social, a área, Senhor, também de fé, Senhor, a área religiosa, Senhor, que nós possamos também saber, que a pátria possa saber que há um único Deus, Senhor, através da igreja. Nós queremos também, Senhor, orar pelos enfermos, fazer-nos pedidos, Pai, aqueles que se encontram acamados, aqueles que estão com dores, aqueles que precisam de uma cirurgia, aqueles, ó Deus, que
estão em tratamento, que o Senhor possa estar acompanhando a cada um deles, e, ó Deus, que eles saibam que tem um Deus, Senhor, que está cuidando de cada momento da sua vida, Pai. Eu quero também, ó Deus, pedir pelos membros da igreja, aqueles que já estão retornando aos cultos, aqueles, Senhor, que ainda não podem estar conosco, por algum motivo, Senhor, nós pedimos que o Senhor esteja cuidando, Senhor, dos lares dos nossos irmãos, suprindo a necessidade de cada um deles, Pai, seja na área espiritual, financeira, social, Senhor, que o Senhor esteja cuidando desses irmãos, Pai. Eu também, ó Deus, quero agradecer, porque um dia o Senhor encontrou a tua igreja perdida, longe dos teus caminhos, e o Senhor chamou cada um deles, Pai, para fazer parte, Senhor, do teu exército, o exército vencedor. Nós pedimos que o Senhor a cada dia acrescente nesse exército a força, Deus, o poder, para que possam vencer as adversidades do dia a dia e as provações, Pai. Eu quero também, ó Deus, agradecer pela proteção, pelo cuidado que o Senhor tem para com cada um de nós, pois até aqui o Senhor tem nos abençoado, Senhor. Obrigado, Deus, por esta oportunidade que tivemos aqui de cantar, de ouvir a Tua palavra, Deus, e que possamos, ó Deus, sempre ter sede da Tua palavra, e ela mesmo, Senhor, é a fortaleza, Deus, para as nossas vidas, é o ânimo para as nossas vidas, é a salvação para a vida de cada um daqueles que creem, Pai. Eu peço, Senhor, para que o Senhor nos acompanhe a cada dia, não nos deixando esmorecer, mas, ó Deus, colocando ânimo no nosso coração, sabendo, ó Deus, que amanhã será melhor do que hoje, sabendo que amanhã, olha, Deus, haverá vitórias, ó Deus, para cada um de nós, naquilo que, Senhor, que almejamos. Fique conosco, Senhor. Obrigado, a Deus, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado. Nós oramos, Pai, agradecidos, entregando esses pedidos de orações, ó Deus, nas Tuas mãos, sabendo que o Senhor está ouvindo, sabendo que o Senhor responderá. É desta forma, Senhor, que deixamos aqui as nossas orações. E oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Finalizando, irmãos, o nosso culto de reflexão e oração na palavra de Deus, nós queremos entoar o hino de número 299, Renovação. Fortalece a tua igreja, ó bendito Salvador. Dá-lhe tua plena graça, ó renova seu vigor, vivifica, vivifica nossas almas, ó Senhor, vivifica, vivifica nossas almas, ó Senhor. Amém. Nos despedimos em mais essa oportunidade e queremos contar com toda a igreja nos acompanhando através dos cultos, e aqueles que podem vir, domingo estaremos novamente reunidos na presença do Senhor, a receber os seus ensinamentos e os seus mandamentos e o seu amor. Fiquem com Deus, despedimos em nome de Jesus.